Sunshine para todos, aqui Senhorinha Bécio. Vamos ao nosso quarto encontro de hoje, né? Vamos falar sobre o estudo dos comportamentais, pessoais e organizacionais. De que forma essa evolução nos estudos pode colaborar com a pessoa e com as lideranças, né? Dentro das organizações. Primeiro eu quero deixar aqui um conceito de liderança que já tem uma visão de futuro, né, que é o conceito de Kotler. Em 1997, ele já falava que a liderança está associada à determinação na qual a organização deve caminhar e criar uma visão de futuro e ter também a capacidade de levar os seus funcionários, que esses funcionários acreditem, e outras pessoas também, da importância de aceitar as novas ideias e implementá-las. Né? Então, esse conceito é um conceito que a gente pode usar até hoje, desde que essa forma de persuasão, essa forma de persuadir o funcionário e as outras pessoas, seja de forma mais amena e mais amorosa, e bem como formas de implementá-las para que elas possam dar um fruto precioso, né, no final com o objetivo alcançado. Existiu e existe até hoje várias formas de tipos de líderes e tipos de lideranças, né? E as suas teorias, as mais famosas e mais vistas, mais estudadas, do Kurt Lewin, que é autocrático, democrático, laissez-faire. Eu, na minha geração, já consegui passar por todas essas teorias, né, na prática, vivendo isso na prática, tanto como líder, como liderar, e também ter oportunidade de saber e fazer a comparação entre elas, e saber que hoje realmente os tipos de liderança são outros. As teorias mais recentes vêm trazendo mais humanização, né? Vem trazendo mais o pensamento da pessoa humana, né? E não só do lucro, só das máquinas, né? E são lideranças mais compartilhada, mais situacional, mais transformacional. E por último, o que é que nós vamos cuidar aqui durante todo o tempo da nossa aula? Tudo que se falar em liderança, em líderes, nós vamos falar em liderança positiva, que está ligada diretamente à psicologia positiva, que eu chamo de liderança positiva, porque tem todas as nuances da positividade. A aplicabilidade da liderança positiva oferece equilíbrio entre a oportunidade e capacidade, entre desafios e habilidades. Porque essa oportunidade, muitas vezes, a gente não tem, né? O líder não dá para o seu liderado esse equilíbrio. A oportunidade de um é diferente da oportunidade do outro. Então, na psicologia positiva, esse equilíbrio, ele anda junto da oportunidade e capacidade, e desafios e habilidades. Não adianta eu dar uma planilha de Excel extremamente difícil para uma pessoa que não tem as habilidades, que não tem o conhecimento de Excel, por exemplo, né? Um exemplo bem aqui perto da gente. E para ele não é um desafio que ele possa vencer, porque até nos desafios a gente tem que ser desafiado, mas tem que estar dentro das nossas possibilidades, senão isso vira frustração, né? E na psicologia positiva também, o tipo de liderança tem objetivos claros e tem uma maneira correta e certa de comunicar esses objetivos. Não chega e fala, o objetivo é esse, mas por quê? Eu não sou um robô. O porquê desse objetivo? O que esse objetivo vai gerar de significado para mim e para a empresa, né? E tem uma forma também de condução de tudo isso em processos de feedbacks. Não é aquele feedback de falar os pontos ruins, né, os pontos fracos da pessoa, mas é um feedback diferenciado, um feedback de amor, né, um feedback de mais positividade. A gente vai ver logo na próxima coisa. Então, por que a psicologia positiva nas organizações e na vida das pessoas, ela contribui, né? Por que ela contribui mais do que as outras lideranças?
Exatamente porque ela traz elementos positivos, porque ela descobre elementos positivos, tanto nas pessoas como nos objetivos da própria empresa. Ela contribui para que a organização traz isso e distribua isso positivamente para todos os envolvidos, inclusive para os clientes também, né? Porque elas trazem os pontos fortes, os talentos, a coragem, a esperança, o otimismo, a resiliência, a flexibilidade. E, sobretudo, ela, e principalmente, ela dá o significado e o sentido positivo no trabalho, que representa uma ferramenta de excelência no processo de desenvolvimento organizacional. É o tal do significado, né? É empresa com significado. São empresas que têm a tal responsabilidade social. Eu estou orgulhosa de trabalhar nessa empresa, porque eu estou contribuindo para um mundo melhor. Eu estou contribuindo para que eu e os meus colegas sejam pessoas melhores, né? Usa a empatia. Então, a psicologia positiva, essa evolução nas lideranças e nas pessoas, é exatamente isso, essa empatia, né? Esse entendimento e essa repartição, essa doação para o significado melhor, né? No trabalho, para as pessoas e para a organização como um todo. Então, a psicologia positiva, nessa liderança, para se tornar positiva, elas usam métodos, técnicas e atitude para desenvolver o seu autoconhecimento, o autoconhecimento dos líderes, dos seus liderados e o conhecimento do todo, porque é uma visão mais sistêmica de parceria de trabalho. Porque não adianta você querer fazer a coisa sozinha e se ser promovido sozinha e virar diretor e virar isso, virar presidente da empresa, se você não tem um significado que é levar junto com você as pessoas da sua equipe. É valorizar a sua equipe. Então, a gestão de equipe, pela liderança positiva nas organizações, é muito importante que ela seja positiva. Que acabe com aquele ambiente tóxico, né? Que forme um clima legal, que isso vai ser formada a cultura da empresa, que os valores da cultura da empresa sejam mesmo os valores dos seus funcionários, que tenha aquele significado de vida, né? Que a gente já falou sobre isso várias vezes. E a gente vai continuar falando, porque a percepção do significado da vida, do significado do objetivo ser uma coisa significativa é muito importante. A gente vê muitas empresas sendo depredadas ou fazendo greve, não compro mais naquela empresa ou naquela outra empresa, porque essa empresa usa trabalho escravo, porque essa empresa usa produtos não legalizados, etc. e tal. Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente percebe isso, né? Nos Estados Unidos, recentemente, houve uma grande cadeia de lojas que foi totalmente danificada, porque não estava usando corretamente a psicologia positiva, usando corretamente a sua liderança para determinar como deveria ser os processos dentro da sua empresa. Então, as pessoas hoje deixou de ser complacente com isso. A gente não combina mais. O mundo hoje está carente de uma regeneração. A minha pessoa, a pessoa a minha equipe e o mundo inteiro, a minha empresa precisa de se regenerar. Para quê? Para ter um significado, para que as pessoas sejam mais felizes. As pessoas, e não só eu, é pegar o eu e misturar no nós, né? Todo mundo junto. Porque se você for feliz sozinha, não é uma felicidade. É uma invenção da sua cabeça. Porque no fundo, você está sendo infeliz, né? Porque as pessoas é um todo. Senão nós seríamos únicos, criados só uma pessoa no mundo, né? Somos várias pessoas. Então, essa positividade, essa gestão de equipe, ela está aí para modificar as organizações, né? Começando por nós, pelos líderes ou por nós, o liderado. Essa boa vontade de aprender, essa boa vontade de desenvolver. Muitas vezes também você tira um funcionário que é o office boy
porque ele é bom naquilo que faz, né? Isso é muito usado nas empresas e coloca, sei lá, para fazer outra coisa, para trabalhar no escritório interno. E ele fica infeliz, ele não se desenvolve. Eu tive vários exemplos disso na minha vida profissional. Então, o desenvolvimento da equipe tem que partir primeiro do conceito de que cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem as suas habilidades, as suas competências, as suas atitudes. É alocá-las no momento certo, na hora certa, no trabalho certo. Aí vai render bastante, né? Muita gente fala, tá, mas isso daí, como que eu vou fazer isso, né? É tão difícil, eu como líder, eu como liderado, como que vai ser? Essa tal da psicologia positiva tem que ter ferramentas caras, eu tenho que comprar ferramentas para aplicar nos meus funcionários. Existe uma ferramenta que é de uso comum e chega a ser realmente uma base para a liderança positiva, que é o feedback. Agora, não é aquele qualquer feedback, é o feedback. Que antes desse feedback, na minha percepção, tem o feed forward, que é mostrar lá na frente, é mostrar um caminho, é mostrar como fazer, é passar o seu plano de trabalho corretamente nos mínimos detalhes. E é, antes de tudo, a percepção de que aquele funcionário é aquele funcionário que sabe que poderá cumprir aquelas tarefas, que aquela meta na mão daquele funcionário será cumprida. E se ele não tem aquelas habilidades, competências, atitudes que você precisa, você pode desenvolver através do feedback. Mas é um feedback com amor, não é aquele feedback que a mãe, às vezes, né, por amor também dá ao filho. Por que fulano tirou nota 10 e você só tirou nota vermelha, tirou nota baixa? Por que isso? Você é incompetente, você não estuda. Então, antes de mais nada, nós temos que ver o porquê que aquele funcionário não está tendo aquela progressão, não alcança aquele objetivo. Vamos desenvolver isso? Né? Qual é a atitude desse funcionário diante de um desenvolvimento, diante de um treinamento? Aí sim, depois que você fizer isso, passar a tarefa para ele, dar um feed forward completo para ele, e ele consegue fazer, ou às vezes ele não consegue fazer, mas aí você vem com o feedback positivo. Nós vamos ter um módulo inteiro só para falar sobre esse tipo de feedback. Eu tenho o professor Flávio Costa, que é uma figura que eu admiro muito, foi meu professor, que ele fala muito sobre esse feedback ipsativo, que é o autofeedback, que é o feedback de comparação com você mesmo. Você compara o funcionário com ele mesmo. Por que isso? Porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho as minhas competências, as minhas habilidades. E o fulano tem as competências e habilidades dele. Então, se eu comparo, são 360 graus, 180 graus, vamos comparar todo mundo. Você comparou as habilidades, as atitudes, as forças reais dessas pessoas? Como que eu dou a pontuação 5 para um e dou a pontuação 10 para o outro? Se eu não sei quais são as habilidades, as atitudes e que pode ser desenvolvida no outro funcionário. Então, primeiro, dá essa sensação de igualdade, comparar, você colocar todos no mesmo patamar de desenvolvimento. Aí, claro, aí você vai ver, não, fulano realmente tem preguiça, né? Vamos ver por que ele tem a preguiça? Né? De repente está doente, de repente tem um problema de família. Então, é esse feedback de amor, esse feedback sincero, antes de tudo, um feedback com justiça, né? Esse feedback, essa ferramenta da feedback que faz parte da liderança positiva, é uma ferramenta que você encontra nos livros, você encontra nos treinamentos de feedback. É um negócio bem legal. Inclusive, esse feedback ipsativo para você fazer com você mesma. Por que o fulano ou a fulana tem uma saúde boa e consegue fazer isso e eu não consigo? Vamos ver o porquê que a fulana faz isso e por que eu não faço? Eu estudo muito? Eu cuido da minha saúde? Se eu faço tudo isso e ainda assim sou ruim, qual o problema? O que está pegando? O meu psicológico tá legal? Então é você comparar você com você mesma e não se cobrar tanto, né? E se perdoar, né? O auto-perdão,
A gente também vai falar sobre isso depois. Ok? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre relacionamento positivo. E o relacionamento positivo, ele nos dá uma visão boa, né? De como que seria o tal do feedback, como que esse relacionamento positivo age dentro da nossa própria vida. Então, até lá. E sunshine para todos e muito obrigada. Gratidão.